Na mensagem de hoje e de amanhã, estas duas mensagens, eu vou abrir uma exceção aqui para falar de um assunto que eu normalmente não falo neste espaço. Mas devido ao que eu tenho verificado de ignorância, da falta de conhecimento, de entendimento de muitas pessoas sobre estes assuntos, eu faço questão de abrir esse espaço aqui. Quem sabe vai ajudar você, ou ajudar você a ajudar outras pessoas que você também conhece com estas mesmas dúvidas. Eu quero falar hoje e amanhã sobre duas observações, duas observâncias, na verdade, do Senhor Jesus. Vou falar primeiro do batismo nas águas, que foi a primeira observância do Senhor Jesus. Há muita dúvida, confusão, má compreensão com respeito ao batismo nas águas. Todos nós podemos verificar nas Escrituras que o Senhor Jesus, quando completou 30 anos de idade, foi até o Rio Jordão, onde João Batista batizava as pessoas depois de pregar o arrependimento. E Jesus, então, foi até João Batista e se batizou, pediu que João Batista o batizasse nas águas, como um testemunho, como um exemplo a ser seguido. Jesus tinha 30 anos de idade. Lembrando que, quando ele nasceu, na tradição judaica, ele foi apresentado na sinagoga aos 8 dias de nascido, pois assim era instruído pela lei. Quando nascia, a criança ela era levada para ser apresentada aos 8 dias de nascido e uma oferta oferecida em favor dela. Mas o batismo nas águas que Jesus instituiu nunca foi para crianças, e sim para adultos. Tanto é que ele tinha 30 anos quando o fez. O batismo nas águas é para adultos porque o batismo nas águas é um ato de arrependimento. E a criança, o bebê, eu me lembro, né, não do batismo, mas eu me lembro de ver fotos minhas, de meus pais, me levando até a igreja, a cerimônia de batismo, quando eu, sei lá, devia ter meses de nascido, e eu vi as fotos, porque eu não me lembro de nada. E lá estava eu, nos braços da minha mãe, do meu pai, recebendo lá um pouquinho de água na cabeça. Eu nunca entendi, nunca participei daquilo. Eu não tinha consciência. E somente mais tarde, na minha adolescência, quando eu vim a conhecer o Evangelho de verdade, quando eu, pela primeira vez, aprendi a pegar a Bíblia e ler por mim mesmo, quando eu ouvi a palavra, então eu entendi que o batismo nas águas é um ato de arrependimento da própria pessoa e não tem nada a ver com a mãe, com o pai, não pode ser feito por imposição de ninguém, por tradição religiosa, por imposição do pastor, da igreja, não. É uma decisão pessoal, porque é algo personalíssimo. Se eu vou me arrepender, eu tenho que reconhecer meus erros, eu tenho que reconhecer onde eu errei, onde eu pequei contra Deus, contra as pessoas, contra mim mesmo. Eu tenho que reconhecer isso. Eu tenho que abandonar isso. Eu tenho que passar a andar numa direção totalmente contrária à que eu andava antes e tomar essa decisão que é então formalizada, oficializada através do batismo nas águas, que não é uma água aspergida na cabeça, diga-se de passagem. É claro que em casos onde a pessoa está num hospital, está numa situação em que ela não pode ser submergida em água, então o ato de fé de aspergir a água sobre a cabeça vai servir, porque há a impossibilidade da pessoa se submergir em um corpo d'água. Foi o que aconteceu muito durante a pandemia, por exemplo, quando as igrejas estavam fechadas e as pessoas querendo se consertar com Deus, se voltar para Deus, vinham às igrejas e nós as batizávamos com uma garrafinha d'água. Mas, biblicamente falando, o batismo deve ser um mergulho, ou seja, a pessoa é submergida na água porque aquilo tem uma representação, que é a morte, o enterro da velha criatura, o sepultamento do velho homem, quando a pessoa vai abaixo dentro das águas,
simboliza que ela está morrendo para a velha criatura, e quando ela emerge novamente, é como se ela estivesse nascendo uma nova criatura, para uma nova vida. E isso é uma decisão, como eu dizia, pessoal. Ninguém pode impor isso. Então, quando eu entendi isso, eu me batizei na minha adolescência. Fiz o batismo nas águas. E é isso que muitas pessoas ainda, apesar de se considerarem cristãs e creem em Deus, ainda não entenderam e não fizeram. Então, muitos confiam no batismo infantil, que não é batismo biblicamente falando, porque não foi decisão da pessoa, não houve consciência de pecado, muito menos de arrependimento. Então, muitos confiam nesse batismo de criança, que não é bíblico. E outros, mesmo adultos, que desceram às águas talvez por uma tradição, por uma imposição familiar, uma imposição da igreja, enfim. Viu lá outras pessoas fazendo e ela entrou no bonde e entrou na piscina de batismo e se batizou também. Mas nunca houve o que o batismo tem que realizar dentro da pessoa, que é a morte do velho eu, a morte para o pecado e o começo, o renascimento para uma nova vida a partir de então. Ora, lá em Romanos capítulo 6, versículo 4, diz que aqueles que são batizados, aqueles que foram batizados pela fé em Jesus, têm que andar em novidade de vida. Ou seja, depois do batismo, é nova vida. Se você batizou e continuou a mesma vida, praticamente a mesma coisa do que antes, você não se batizou, você tomou um banho, você tirou uma foto talvez, mas não foi batismo. Aquilo não aconteceu, você se enganou, alguém te enganou, você se enganou. Nunca houve um batismo de verdade. E isso é muito importante você entender, porque isso está atrelado à salvação. Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, logicamente não vai ser batizado, será condenado. Então, é muito importante que você observe isso. Isso aqui independe de denominação. Eu não estou falando aqui para você da denominação A, B ou C. Eu não estou falando aqui de crença evangélica, católica, espírita. Eu estou falando aqui da palavra de Deus. Você deve ler por você mesmo. Leia lá Marcos, capítulo 16 e versículo 16, onde Jesus fala do batismo. Como eu falei há pouco, Romanos, capítulo 6, versículo 4, entre outras partes da Bíblia que falam sobre este assunto. Mas, em resumo, se você quer ter certeza da sua salvação, então, primeiro você tem que ter consciência da sua perdição. Tenha consciência de que sem a salvação você está perdido. Perdido por quê e em quê? Perdido por seus erros, pecados, desobediência a Deus e, portanto, fadado à eternidade longe dele, que não é o que ele quer. Por isso ele estendeu a oportunidade para você ser perdoado, ter os seus pecados lavados, esquecidos, jogados no mar do esquecimento e começar uma nova vida. Batismo é isso. Perdão, lançamento dos pecados no passado, no mar do esquecimento e novidade de vida a partir dali. A partir daquele momento você recebe a salvação e você passa a viver em obediência à palavra dele. Não volte à sujeira. Quem toma banho não volta a rolar no chão. Então você, depois do batismo, não deve voltar às práticas dos pecados, dos erros que você fazia antes. Isso é imprescindível para que você tenha paz interior, para que você vença as inclinações da carne neste mundo. Ser cristão nesse mundo não é fácil, está cada vez mais difícil. E se você não vencer a si mesmo, você não vai vencer o mundo. Se você não vencer a si mesmo nem o mundo, você vai ser vencido e vai perder a sua salvação. Guarde isso com você. Examine-se a si mesmo. Se você tem dúvidas sobre o seu batismo nas águas, se você foi batizado, seja em qualquer crença, denominação, talvez até na Igreja Universal. Como eu falei, muita gente na Igreja Universal batiza, mas às vezes batizou por influência de outros.
Se você batizou e não andou em novidade de vida a partir daquele momento, então você precisa reavaliar o que aconteceu de verdade. Se você batizou quando criança, na verdade foi batizado por outros quando criança, aquilo ali não valeu de nada. Aquilo ali foi uma tradição. Aquilo não é bíblico. Você precisa descartar isso. E agora, como adulto, com cabeça no lugar, com consciência, você precisa avaliar se você realmente reconhece os seus erros, os seus pecados, e você quer viver em novidade de vida. Tomar essa decisão de servir a Deus como único Senhor e Salvador da sua alma. Amanhã eu vou falar mais sobre estas observâncias do Senhor Jesus. Falei da primeira, amanhã eu vou falar da segunda. Considere muito bem e avalie-se a si mesmo. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!